Olá pessoal, estamos aqui começando mais um vídeo, mais uma videoaula nossa, né? A segunda videoaula nessa busca aí, né? Na tratativa de entendermos um pouquinho da teoria sobre a composição da forma, né? Então, o assunto da aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a harmonia da forma, né? Vamos entender aí esse conceito, né? Mais um dos conceitos que abordam aí o, o as composições, né, de que maneira a forma bonita, a forma tridimensional, de que maneira que ela acontece. Bom dia, boa tarde ou boa noite, não sei qual é o horário que você está assistindo essa videoaula, mas mais uma vez agradeço que você está vindo aqui buscar esse conhecimento e dando minhas boas-vindas aqui para todo mundo. Bem, pessoal, como eu falei aí no comecinho, né, a aula de hoje, né, a segunda nessa nossa busca aí pela teoria da composição da forma, a gente vai falar sobre o tema de harmonia. Harmonia, acho que assim como a gente falou lá no ritmo, né? E repito, se você não assistiu às aulas que a gente postou sobre ritmo, e se também você ainda não fez a tua atividade prática, não desenvolveu lá, né, não buscou a criação da tua forma focada no ritmo, para esse vídeo, volta lá, busca lá atrás, porque senão você vai ficar bem defasado e às vezes não vai entender exatamente o que a gente está falando. Até porque a gente vai citar alguns itens de ritmo aqui. Então, volta lá. Mas, então, para você que já assistiu, o foco dessa aula de hoje é falar sobre a harmonia da forma. Bem, eu vou tentar seguir a mesma lógica para tentar manter o raciocínio aí de vocês, mas quando a gente fala, tentando aí, né, exemplificar, trazer tudo isso, eu vou começar falando sobre as definições. Então, olha só, se a gente entender bem a definição do termo, já é mais de meio caminho andado para a gente conseguir aplicar esse termo nas nossas composições. Então, o que o dicionário nos traz lá, né, sobre a explicação da harmonia da forma? Então, veja bem, né, combinação de elementos ligados por uma relação de pertinência, que produz uma sensação agradável e de prazer. Eu vou pedir aí, ó, para vocês focarem, prestarem muita atenção nisso daqui, né, ó. Combinação de elementos. Todo mundo já ouviu falar, isso está combinando ou isso não está combinando, né? Em muitos casos a gente ouve essa relação. Além disso, uma outra definição aqui nos trata da questão de ausências de conflito, né? A ideia de paz, né? Isso aí traz outras relevâncias, né? E concórdia, né? Discórdia ou concórdia. Então, tudo concordando entre si, combinação, concordância entre os elementos. Bem, então, como eu disse anteriormente, eu vou pedir para você focar muito na questão dessa combinação de elementos. Muita atenção nisso. Pensando na nossa composição, na composição volumétrica, os elementos é aquilo que vai fazer parte dessa composição. O que eu estou usando quando eu estou lá criando a minha composição tridimensional, de quais elementos eu estou me fazendo valer ali para gerar essa composição. Nós já falamos disso, que um único elemento, dificilmente eu vou conseguir criar uma composição interessante. Então, em algum momento lá você está fazendo escolhas, ó, eu quero trabalhar com essas formas aqui, e a junção dessas formas eu vou chegar na minha composição como um todo. Pensando na harmonia, agora quando você vai trabalhar isso com esse foco na harmonia, eu vou ter que ter uma preocupação forte entre si, para saber se esses elementos que eu estou querendo trabalhar, se eles estão ou não estão combinando entre si, se existe ali uma forma de que um pareça-se com o outro, um lembre, remeta-se à ideia do outro. A gente já falou muito disso, né? Desses conceitos que nós estamos trabalhando, não tem como fugir da questão da música. A gente já falou muito da ideia da música. A música está muito intrínseca nesses elementos aqui. E, por exemplo, tirando uma ideia básica lá da música, se eu for falar de harmonia na música, as notas musicais, né, elas formam um campo harmônico. E, então, por exemplo, eu posso ter lá, né, não quero dar aula de música aqui, mas vou tentar usar como exemplo também. Então, eu posso ter lá um instrumento fazendo o acorde melódico daquilo ali, né, a música sendo tocada, e em função das notas e do campo harmônico que existe entre as notas, pode existir um outro artista, um outro músico fazendo um acompanhamento harmônico. O que significa isso? Que qualquer nota que ele estiver tocando, independente do instrumento que ele está fazendo,
todas essas notas vão soar de maneira agradável ao ouvido. Naquela composição musical, todas aquelas notas, ele tem uma variedade de notas que ele pode trabalhar sem que aquilo destoe, sem que fique, opa, tá esquisito esse som aqui, né? Então, todas as notas, o que ele está escolhendo, ele está fazendo de uma escolha que mantenha a agradabilidade ao ouvido. Para nós, a gente vai tentar manter isso de maneira agradável aos olhos. Então, as formas que a gente vai trabalhar, aquilo que eu vou escolher para trabalhar no meu elemento, todos eles, de alguma maneira, eu vou ter que buscar essa harmonia aqui entre eles. Então, dando continuidade aqui, ó, eu vou tentar trazer um outro exemplo para fugir um pouquinho da música. Eu tenho certeza que todo mundo, né, às vezes até assim, a gente brinca muito, né? Quem aqui já não viu o dia seguinte ao desfile das escolas de samba, onde vai fazer lá a apuração dos votos. Então, vocês sabem lá que a escola de samba tem os seus jurados lá e eles estão analisando alguns elementos. E um dos elementos que a escola de samba tem que se preocupar é justamente o conceito da harmonia. Vou fazer uma brincadeira aqui, né? Mas quem já não ouviu lá, né? Harmonia, nota 10, né? Quem já não ouviu isso alguma vez? Bem, o que é essa harmonia? E a harmonia, quando a gente fala da escola de samba, né? Se você buscar lá as definições, o que o jurado que está responsável em analisar a harmonia de uma escola de samba, o que ele vai se preocupar? Então, olha só, né? Olha como tem muito a ver com o que a gente vai tratar aqui, ó. Ele vai se preocupar com a coesão entre as partes, ele vai analisar se todos se apresentam de forma igual, todos os integrantes da escola de samba, e olha aqui, ó, se estão todos no mesmo ritmo, né? Então, já apareceu aqui a nossa palavrinha ritmo, que foi o último assunto estudado aqui entre a gente. Bem, ao olhar a escola de samba, e por isso que eu coloquei essa imagem aqui, né? Ao analisar a escola de samba como um todo, vou até colocar a minha tela cheia aqui para vocês. Ao analisar a escola como um todo, é preciso que ela seja um todo, né? Como eu estou mesmo dizendo aqui. Não pode haver separação entre as partes. No caso da escola de samba, os elementos, eles dão o nome de alas, né, gente? Você já deve ter ouvido falar isso também. Mas então, as alas da escola de samba têm que ser apresentadas de uma forma coerente entre si. Não pode haver buraco entre elas, não pode uma ala ser uma cor muito diferente da outra. Repare que existe uma tonalidade, né? Essa primeira ala, o primeiro carro, de repente vai um tom que vai mudando, vai se apresentando para o tom seguinte, de repente existe uma transformação para chegar lá no próximo carro alegórico. Não há nada acontecendo aqui de forma drástica, de forma repentina. Se isso acontecer, vai perder a harmonia da escola de samba. Então a escola, quando ela se coloca inteira na avenida, né, de repente chega um determinado momento lá em que a escola está todinha aparecendo lá na avenida, ela tem que dar a impressão de que é um elemento único. Não pode ficar uma coisa parada. Existe até uma preocupação desde que assim, o cara que está lá no primeiro carro, que às vezes entrou mais empolgado, ele não pode estar sambando, dançando, cantando de um ritmo diferente do cara que está vindo lá no último, que às vezes, já estou meio cansado aqui de tanto esperar. Não, ele se preocupa que a escola tem que parecer como um todo. Essa, acho que assim, é a principal definição, a maior busca que a gente precisa ter na relação da harmonia. Quando eu junto todos os elementos, quando eu pensar em todos os elementos, nenhum deles pode fazer de conta que não faz parte daquele todo. A gente tem que conseguir olhar a figura em si, e mesmo essa figura sendo composta em várias partes, eu não posso ver as partes. Eu tenho que olhar aquilo e só enxergar o todo. Se alguma coisa está chamando a atenção de forma diferente, se ele está sobressaindo de uma maneira diferente, está pulando aos olhos em relação ao todo, aquilo não está harmônico. Então, eu não quero estender muito, eu quero fazer vídeos mais curtos, eu quero parar essa primeira parte aqui, deixando essa intenção. Primeiro, se você tiver mais curiosidade, busca um pouquinho sobre os conceitos de harmonia na questão da escola de samba. Dá uma olhadinha lá que talvez os quesitos que eles analisam pode te ajudar também a analisar na criação da tua forma. Mas essa relação de que todos os elementos escolhidos têm que fazer parte do todo. Nada pode estar sobrando ali. Eu lembro de falar isso na aula para vocês já. Cuidado com os adornos. O adorno é um dos itens que muitas das vezes vai fugir da ideia de harmonia. Porque se eu estiver muito preocupado com um frufruzinho ali, com um elementozinho pequenininho aqui dentro do meu trabalho, aquele elementozinho pode estar me distraindo ou ele pode não estar efetivamente
contribuindo para o todo. Então a gente tem que olhar a forma e enxergá-la no seu todo, ok? Então vamos parar por aqui nesse primeiro momento. Eu vou criar mais um vídeo ainda no assunto de harmonia, dando continuidade ao nosso assunto de harmonia, mas quero que todo mundo enfatize até então aqui. Primeiro, a definição de harmonia, o que trata, essa preocupação da combinação entre os elementos e essa relação de que tudo tem que fazer parte do todo. Eu vou me valer de vários elementos e quando eu estiver olhando eles, eu tenho que enxergar o todo. O todo é o que me preocupa mais. Combinado, galera? Obrigado aí pela sua participação, obrigado pela atenção. Assiste o próximo vídeo aí para a gente poder dar continuidade no nosso estudo aqui. Um abração para todo mundo, fica com Deus, até mais.